gravando aqui, então. Bom, eu vou me apresentar primeiro, vou começar devagar, tem gente que vai chegar ainda. Meu nome é Renato Oliveira, eu sou representante da Politecnique Montreal. Queria agradecer o pessoal das Relações Internacionais que está me recebendo pela quinta vez, né, na Politécnica. Eu vou poli, vai ser difícil, como todo ano é difícil. Então, às vezes, para vocês falar poli é uma coisa, para mim é outra. Então, eu vou tentar falar poli para Politecnique Montreal, mas, enfim, acho que vocês vão acabar entendendo no final. Faz 7 anos já que eu trabalho na Politecnique Montreal. Eu gosto muito de trabalhar na comunicação, então eu tive que aprender tudo um pouco, falar com muito professor para conhecer mesmo a Politecnique, só que em 7 anos eu já consigo falar. Claro que os termos técnicos vocês entendem muito mais do que eu, mas hoje eu vim aqui para falar um pouco mais da universidade. A Politecnique de Montreal tem um acordo aqui com a Politécnica, então todos vocês podem ir fazer intercâmbio lá, podem fazer estágio de pesquisa lá, têm acesso a algumas bolsas também, umas mais difíceis, outras mais fáceis, e hoje eu vou explicar para vocês um pouco aí se vocês têm esse projeto de estudar fora. É, Aqui na USP todo mundo sabe que vocês estão entre os melhores da América Latina, então vocês têm muitas oportunidades de fazer intercâmbio no mundo inteiro. Então, por que escolher o Quebec? Por que escolher o Canadá? E por que escolher a Politécnica Montreal se vocês vão para lá? Eu tenho um pouco de sotaque no interior de São Paulo, eu venho de Cajuru, perto de Ribeirão Preto, então se o meu R às vezes puxa, é porque vocês vão entender, é porque eu venho de lá. Ainda não, o meu sotaque ainda está forte, mesmo depois de 12 anos lá no Canadá. Bom, então hoje eu vou falar um pouco da cidade de Montreal e da Politécnica de Montreal, das oportunidades de mobilidade estudantil, algumas vantagens de fazer pesquisa lá, alguns depoimentos de estudantes, eu tenho que olhar para a câmera também, esqueço, Paulo, você me lembra, é, depoimentos de estudantes que foram fazer estágio lá e como manter o contato com a gente caso vocês queiram. Então, a Politécnica de Montreal, claro, está localizada na cidade de Montreal, no Canadá. Eu não sei se vocês conhecem um pouco a província de Quebec, mas é a única província do Canadá que é oficialmente francófona, tá? Então, eu falo oficialmente francófona por quê? Porque na prática ela é bilíngue, né? Todo mundo em Montreal, a grande maioria das pessoas falam inglês também, então ela é uma metrópole bilíngue, é a maior metrópole francófona fora da Europa, claro, e eu gosto muito de Montreal porque ela tem esse toque europeu na América do Norte. Mas assim, tem muita gente que quer ir porque fala, não, eu quero me sentir na Europa. Não é bem assim, gente. É bem norte-americano mesmo. Então vocês têm que gostar um pouquinho mais dos Estados Unidos para ir para lá. Porém, eu acho que ela é a mais europeia mesmo das capitais, por causa da arquitetura, da língua. A cultura é bem diferente dos Estados Unidos, do Canadá, então. Mas ela é uma metrópole norte-americana. Então, está perto de Toronto, de Boston, da cidade de Quebec, da capital do Canadá, que é Ottawa. Tudo isso está mais ou menos a 6 horas de carro. Você tem todas essas grandes cidades próximas de Montreal. O que eu gosto muito de Montreal também, por exemplo, nessa foto aqui, ó, esse circo aqui que a gente está vendo, é o Cirque du Soleil. Então, Montreal é a capital, é lá que foi fundado o Cirque du Soleil. Então, é uma cidade que tem uma vida cultural muito, muito, muito interessante, uma cidade segura, faz muito frio. Então, se vocês não gostam de frio, ou vocês fazem um estágio de pesquisa de vocês entre aí os meses de abril e de dezembro. Dezembro é frio, mas aí é Natal, tem neve, todo mundo gosta. Porque de janeiro a março é aí que a coisa pega mesmo no inverno. Mas tem que gostar de frio para ir para o Canadá. Então, como eu falei, é ali que ela fica localizada, a cidade de Montreal. Cidade de Montreal, cidade universitária e multicultural. Então, todo ano, no ranking da QS, Montreal aparece entre as 10 melhores cidades estudantes do mundo. E por quê? Primeira coisa, o custo de vida comparado a grandes metrópoles norte-americanas. Então, o custo de vida na América do Norte hoje em dia subiu muito, inclusive em Montreal, mas ela fica ainda, ela permanece uma cidade muito competitiva em termos de custo de vida, se você comparar com Boston, com Toronto e com Vancouver, por exemplo. Com Nova York não preciso nem falar, né? Mas, e ela tem os elementos de todas as cidades. Então, a gente está falando aí de 3,5 milhões de habitantes, é a segunda maior cidade do Canadá. Não é grande como São Paulo, então aqui a vida urbana de São Paulo é bem mais. Eu gosto de vir para cá porque não tem nada igual a São Paulo, eu acho. Então, é um pouco menos, é menor, mas tem muito restaurante, festival. Então, tem festival de circo, festival de música, festival de comédia, de jazz, que é o mais famoso, o Festival de Jazz de Montreal. O meu preferido é o Festival de Circo, porque Montreal é a terra do circo, então
durante o verão inteiro nas ruas, tem muitos artistas de circo, e é uma cidade bem legal. Teve um lugar que eu fui fazer a palestra e eles falaram, mas por que vocês não colocam fotos de Montreal no inverno? E eu não tinha reparado isso, que é realmente só foto no verão e no outono. Eles falaram, é para vocês não darem medo, né, não deixar os estudantes com medo. E eu falei que não, porque a gente que é brasileiro até gosta, né, de ver foto com neve, então eu vou tentar mudar a apresentação para o ano que vem. Enfim, só para dizer que realmente, e a outra coisa de Montreal é que o Canadá ainda é um país que é muito receptivo para imigrante, para estudante internacional. Então, se vocês forem viver uma experiência de intercâmbio, de estágio de pesquisa lá, vocês vão ver que é um lugar que acolhe bem as pessoas, onde a gente pode, por exemplo, a minha carreira foi feita lá, eu fiz um mestrado lá e continuei, e faz, então, 12 anos que eu estou no Canadá, morei na cidade de Quebec primeiro, e 7 anos que eu estou na Poly, lá em Montreal. Esse é o campus da nossa universidade. A gente fica no campus da Universidade de Montreal. Então, só para explicar para vocês, a Polytechnique é a escola de engenharia da Universidade de Montreal. Eu acho que a gente é um pouco mais independente do que a Poly é da USP aqui, porque o processo de admissão é diferente, os custos são diferentes, mesmo o sistema de notação é diferente. Então, num nível assim burocrático, são duas universidades afiliadas e em termos de pesquisa elas são praticamente juntas, mas o processo de admissão, os editais de intercâmbio são duas coisas separadas. Então, esses prédios aqui são os prédios da Politécnica de Montreal e vocês veem que tem muita área verde em volta, então é muita qualidade de vida mesmo. Eu trabalho ali pessoalmente naquele prédio e eu gosto muito de trabalhar ali. É um ambiente bem legal para estudar, é um campus bem acessível, tem 3 estações de metrô que param no campus. Então, não interessa onde vocês moram na cidade, é bem fácil de chegar no campus da Politécnica de Montreal. Então, o que é fazer um intercâmbio? Então, vocês provavelmente já conhecem, talvez até já fizeram algum intercâmbio. O que é a ideia do intercâmbio? Né? Você viver uma experiência em outro país. E isso significa a sua experiência pessoal de vida. Eu, por exemplo, eu estudava na Unesp aqui, fiz o Unesp em Bauru, em jornalismo, e fiz um ano de intercâmbio em Lisboa. Então, você vai para essa experiência para viver mesmo, conhecer gente de todo lugar, falar, no meu caso eu não falei outra língua, apesar que o português de Portugal era bem complicado de entender, mas você vai aí viver uma coisa nova. Isso não só vocês, né, pessoalmente, mas aí vem o lado profissional. Em engenharia isso é ainda mais importante, porque vocês trabalham com muita coisa técnica, muitos métodos diferentes. Então, essa ocasião de fazer um intercâmbio ou um estágio de pesquisa é quando vocês vão complementar a formação que vocês têm aqui na Politécnica. Vocês, óbvio, sabem que vocês recebem uma formação aqui de excelência mesmo, e quando vocês vão buscar outras coisas, vocês complementam essa formação, talvez trabalham em áreas que aqui não tem, talvez tenha até professores que vão se interessar em participar do projeto que vocês, professores das duas universidades, para acompanhar o que vocês estão fazendo, para essa troca mesmo de conhecimentos. Então, só para dizer, na Politécnica, por que é uma experiência intercultural? São mais de 10 mil estudantes. Só para dar uma ideia para vocês, esses 10 mil são franceses. Então, a França é o nosso maior parceiro, assim, porque tem acordos de cooperação muito, muito fortes, inclusive financeiros. Então, os estudantes franceses vêm bastante. O pessoal do Marrocos vem, América Latina, Colômbia, México, Brasil. Da USP mesmo sempre tem estagiários de pesquisa e gente fazendo intercâmbio, todo ano. Tem pelo menos aí uns 6, 7 que vão todo ano fazer ou estágio ou intercâmbio, e não só da Poli, talvez até de outras faculdades de ciências puras eles podem ir. Os professores diplomados de várias partes do mundo, então vocês vão ter contatos, tem professores brasileiros, tem professores latino-americanos, canadenses, franceses, alemães, então é realmente uma comunidade muito diversificada. A porcentagem de estudantes mulheres é a mais elevada para uma faculdade de engenharia no Canadá. Pode entrar, gente, não precisa ficar com vergonha, não. É a mais elevada para uma universidade de engenharia no Canadá. Então, agora a gente tem a nossa primeira reitora da Politécnica de Montreal, que está trabalhando muito para aumentar o número de mulheres em engenharia. Estamos entre as 160 melhores universidades do mundo, vocês estão entre as 100. Então, nós vamos dizer que vocês continuam nas melhores. E esse professor, por exemplo, o Daniel, ele é brasileiro, está lá já há alguns anos, recebe muitos estagiários e 55% de estudantes internacionais na pós-graduação. Então, todas essas informações aqui, a mensagem que eu quero passar para vocês é: o Canadá é um país muito multicultural, vocês vão ter contato com gente do mundo inteiro e isso enriquece a experiência de vocês, não só pessoalmente, quanto para o currículo de vocês também.
As especialidades de engenharia são essas que a gente está vendo, não sei se tá dando para ler, para não ter que ler todas, mas tem praticamente todas e tem algumas, por exemplo, de engenharia ambiental, mecatrônica, tem nomes de engenharia que não estão ali, mas que se inserem um pouco em cada uma delas, tá? Então, quando a gente fala ainda de pesquisa, é tudo meio misturado, assim, então depende da área que vocês gostam. Mas a gente cobre quase todas as áreas da engenharia mesmo, com algumas áreas sendo muito fortes, né? Então, por exemplo, agora as áreas de biomédica, de informática, inteligência artificial, cybersecurity são áreas muito fortes. O Canadá é conhecido também, como o Brasil também é pela engenharia aeroespacial, então tudo que é avião, satélite, são áreas muito fortes da Polytechnic. Engenharia química, Minas também, a engenharia de Minas é outra área que o Brasil e o Canadá são duas grandes potências, então tanto para a pesquisa quanto para a economia. Então, só para dar uma ideia para vocês das áreas que a gente tem lá. E depois, eu não sei porque, eu acho que eu excluí sem querer a parte que fala dos polos de pesquisa da Polytechnic, que tem, por exemplo, saúde humana, materiais, meio ambiente, água. Então, são todas áreas de pesquisa que os nossos professores estão aí fazendo projetos para responder, para atender às necessidades da sociedade mesmo. E a pesquisa lá é muito prática, a gente vai falar um pouco disso. Antes de eu passar para o intercâmbio, eu vou colocar para vocês um videozinho de apresentação da Polytechnic e depois a gente continua. Acho que eu fechei. Peraí. Só para vocês conhecerem um pouco o campus e a cidade. J'ai choisi Poly pour la qualité de sa formation d'ingénieur reconnue à l'international. J'ai choisi Poly pour l'expertise de ses chercheurs et ses activités de recherche de calibre international. J'ai choisi Poly pour son environnement d'études exceptionnel. J'ai choisi Poly pour la qualité des services et de l'encadrement offert aux étudiants. J'ai choisi Poly pour la diversité et l'ouverture d'esprit de ses étudiants. J'ai choisi Poly pour son campus digne des plus grands centres universitaires. J'ai choisi Poly pour la qualité de vie incomparable que m'offre Montréal. J'ai choisi Poly, je vis Montréal! Eu já vi esse vídeo várias vezes, mas toda vez que eu vejo, porque assim, eu fiz um intercâmbio de línguas em Toronto, eu fui visitar Montreal, e quando eu subi ali no alto da montanha, eu falei, é aqui que eu quero estudar, eu quero voltar. Bom, depois vocês podem dar uma olhada lá na visita guiada se vocês quiserem, mas não sei agora, deixa eu voltar para a apresentação. Então, é uma cidade que eu gosto muito, muito, muito mesmo. E, enfim, bom, então vamos lá, intercâmbio. A ideia do intercâmbio eu já falei, vocês passaram alguns meses estudando lá, então vamos falar primeiro dos tipos de intercâmbio, de mobilidade que a gente tem, depois do estágio de pesquisa. Como eu disse, a gente tem acordos aqui com a Politécnica, então vocês têm a cada ano os editais que saem, e a Anitta falou que, se eu não me engano, em fevereiro, né, que saem os editais para a Politécnica, para vocês começarem a estudar no fim de agosto, mais ou menos. Temos dois tipos de intercâmbio, em francês e em inglês. Só para ter uma ideia, tem alguém aqui que fala francês, que tá... Tem? A minoria. Então, legal. Mas tem dois. Não é nada, ele tem que aprender francês, gente. Mas tem inglês também. Então, não está nada perdido. E realmente a maioria dos estudantes daqui, do Brasil em geral, vão para fazer o intercâmbio em inglês. Quais são a diferença entre os dois? O programa em francês, ele dá acesso a todas as matérias da universidade. Então, quer dizer que tem um pouco mais de flexibilidade e vocês podem fazer um intercâmbio de até um ano. O intercâmbio em inglês a gente chama de blocos clusters. Os clusters foram blocos temáticos que foram feitos de intercâmbio e eu não lembro se eu tenho... depois a gente vai ver os blocos que tem, mas tem... Acho que já é o próximo. Peraí. Mas eu vou falar... Bom, deixa eu terminar aqui.
O inglês, então, é um semestre só, entendeu? É começar em agosto e termina em dezembro. Nós estamos trabalhando agora, nesse momento, para tentar aumentar para um ano também, assim os dois programas ficam em um ano. Só que o que é legal nos blocos temáticos é que os professores se organizaram para fazer blocos de pesquisa de temas de interesse dos estudantes, que vão para lá sempre, das empresas e da Polytechnique. Então, vocês vão ver os temas que tem. Então, em francês, são todas as áreas de engenharia, pode começar de agosto e terminar em dezembro, janeiro a maio, ou agosto a maio, que é o ano escolar completo. E aí vocês vão viver o inverno inteiro mesmo, para ter experiência, saber se vocês gostam do Canadá mesmo, se depois vocês quiserem para lá. Os International Clusters, aí vocês vão ver os temas que tem. Então, biomédica, energia, física, de produção e sistemas, materiais, infraestrutura, software, desenvolvimento sustentável e transportes. Então, nessas áreas são blocos de cursos, de matérias organizadas em cada uma delas. Em algumas delas, eu lembro que na biomédica, por exemplo, tem até um mini estágio de pesquisa lá dentro. Bem pouco, mas tem. Então, vocês vão fazer, por exemplo, 3 matérias e um pouquinho de pesquisa. Tá? O período do intercâmbio de agosto a dezembro, por enquanto. A gente está tentando aumentar e se aumentar, vocês vão ser avisados, né? A equipe de relações internacionais vai ajudar. Eu vou ver se o vídeo funciona aqui. Acho que não vai funcionar, nunca funciona. Mas tudo bem. Então, mas a ideia é essa. Então, vocês fazem o intercâmbio em inglês, já tem os blocos de matérias. Vocês podem ir no site, dar uma olhada nos blocos para ver se interessa a vocês. São bem legais mesmo e todo ano tem estudantes que vão. Aqui tem a elegibilidade do intercâmbio, mas eu não vou entrar em detalhes porque vocês têm que... São os editais aqui da Poly mesmo que vocês têm que olhar e lá vão estar os critérios para vocês enviarem uma candidatura. O que é super importante, é claro, é ler o edital direitinho, respeitar os deadlines do edital, mandar os documentos e o pessoal daqui pode responder as perguntas de vocês. Se vocês tiverem perguntas da Polytechnique, por exemplo, dos clusters, se quiserem saber alguma coisa, vocês podem me escrever, no final vai ter meu e-mail também, eu posso mandar o e-mail para as pessoas responsáveis pelo intercâmbio. Então isso tudo, gente, é intercâmbio de matérias, é vocês irem fazer as matérias lá e voltarem. Só que também tem a possibilidade de fazer um estágio de pesquisa. O pessoal gosta muito de fazer estágio de pesquisa porque a Polytechnique tem uma estrutura de pesquisa muito, muito forte. Por exemplo, no vídeo que eu estava mostrando, tem um laboratório de estrutura da Polytechnique que cria terremoto, que o mesmo governo do Quebec, quando eles vão construir novas pontes lá, eles vão testar as pontes no laboratório. Então, esse é um exemplo, né? Estrutura. Não sei, tem alguém civil aqui, engenharia civil? Não? Ninguém? Bom, então não vamos mais falar de ponte. Mas enfim, tem laboratórios de mobilidade urbana, de tratamento de água. Tratamento de água tem alguém? Não. Isso é civil também, né? Nossa, normalmente tem bastante gente que vai de civil. Hoje não está muito popular, não. Enfim, e por que vocês escolheriam fazer um estágio de pesquisa lá? O estágio, gente, é o seguinte, mais ou menos 4 meses, mas pode ser de 1 ano também. Não é pago o estágio, o professor recebe vocês e alguns professores até dão uma bolsa para vocês passarem 4 meses em Montreal fazendo estágio de pesquisa com eles. Quando vocês fazem esse estágio, por exemplo, a gente fala de rigor e metodologia. Claro que a gente já tem isso quando a gente faz uma universidade, ainda mais uma universidade como a USP. Porém, o que eu vejo é que culturalmente o Quebec tem... eu sofri muito no começo, porque imagina, eu venho de humanas, cheguei lá, eles são mega organizados, planejam tudo, mega cartesianos. E o brasileiro ele tem uma mentalidade de resolução de problemas muito boa, sabe? De encontrar solução rapidamente, de pensar uma coisa que não tinha sido pensada. Eu acho que essas duas maneiras de trabalhar, quando você consegue unir elas, para mim demorou um pouco, mas tá vindo. É uma vantagem para vocês, porque para mim pelo menos foi, né? Você aprende a ser mais organizado, a planejar as coisas e ao mesmo tempo que a gente não perde essa coisa de ver, de resolver problema. Então, isso é uma coisa que nos estágios de pesquisa, as pessoas, como trabalham com gente do mundo inteiro, acabam aprendendo mais. Trabalhar com uma equipe de pesquisadores, normalmente essas equipes são muito multidisciplinares. Os pesquisadores trabalham também com professores do mundo inteiro. Aqui da Poly mesmo tem professores que trabalham com professores da Polytechnique. No estágio não chega a publicar em revista científica, mas vocês podem contribuir com artigos. Colaboração com a indústria, muitas vezes os professores têm colaborações sólidas com empresas, por exemplo, a empresa de metrô de Montreal, a Sociedade de Transporte, a empresa de energia do Quebec.
o governo, as municipalidades, a Bombardier, que é a empresa de avião. E, então, tem uma professora mesmo da Poli que trabalha muito com pesquisadores de Curitiba sobre mobilidade urbana. Então, é uma experiência mesmo de vocês ajudarem a desenvolver coisas que vão resolver problemas concretos ali na sociedade. Possibilidade de apoio financeiro. Eu vou falar para vocês de uma bolsa no final, específica, mas os professores sempre podem ter apoio financeiro, então é só perguntar para eles. E inserção no mercado de trabalho. Fazendo estágio de pesquisa, vocês também se preparam para o mercado de trabalho. Não é porque é pesquisa que não é profissionalizante. Na maioria dos casos é sim. Então, eu não vou ler todos os depoimentos, mas só para destacar, por exemplo, a Cristina foi para a Polytechnique, ela faz um bacharelado em Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia na Unesp, e ela foi lá para trabalhar na otimização de um processo de produção de anticorpos monoclonais em células de mamíferos. O objetivo disso era trabalhar na produção de vacinas. Ela amou, ela já participou de vários eventos comigo, então deixou o depoimento dela. Também tem o Felipe, que foi da Universidade de Brasília. Para ele, o que chamou a atenção foi o que eu acabei de falar da parceria com as indústrias. Então, vocês não vão estar em contato com as indústrias lá do Canadá. Também tem o Vinícius, que foi com a Bolsa ELAP, que a gente vai falar. Ele foi da Universidade Federal Fluminense. E para ele foi essa diversidade cultural mesmo, de saber, que chamou a atenção dele durante o estágio de pesquisa. Então é o seguinte, gente, o estágio de pesquisa, o intercâmbio, como faz para fazer o intercâmbio na Polytechnique? Isso são os editais aqui, como eu disse. Então é só ficar de olho, os e-mails vão chegar, participem, mandem a candidatura, vocês têm ótimas chances de conseguir. O estágio de pesquisa, o processo começa com contato com o professor. Teve uma estudante que veio na minha palestra ano passado, que é o Felipe, e foi esse ano. Ele estava na Poli até agora, em agosto. Ele voltou para falar, Renato, adorei meu estágio. E eu acabei esquecendo de falar para ele vir aqui hoje. Eu deveria ter falado, mas foi tanta coisa. Tirei férias e já vim direto para o Brasil depois, que eu acabei esquecendo de falar para o Felipe. Felipe, se você ver a redifusão aqui, você me desculpa, mas era para você estar aqui hoje. Ele foi, adorou. Então, mas como que faz? E ano passado ele já falou que ele já estava em contato com um professor. Então, no site da Polytechnique tem a lista de todos os professores que trabalham lá. Professores e professoras, são mais de 300. Então, nesse site aqui, eu vou mostrar para vocês qual que é. Só para falar que a brochura, esse azulzinho aqui do meio, é ela que fala do Graduate Studies. Então, aqui tem todo esse processo que eu vou explicar para vocês. Eu vou mandar um e-mail também com vocês. Eu vou passar de novo o código para quem não escaneou. Eu mesmo vou escrever um e-mail sobre esse processo de procurar um professor e vou mandar para vocês depois, para vocês não precisarem ficar anotando. Então, se vocês quiserem escanear, eu vou mandar depois. Só escanear e passar. Eu vou falar verbalmente aqui, acho que eu vou mostrar para vocês também a página, já que a gente está aqui, para vocês terem uma ideia. Porque isso é muito importante, gente. Isso vale para estágio de pesquisa e mesmo eventualmente para fazer um doutorado sanduíche, ou um doutorado, ou um mestrado, é sempre o mesmo processo. Então, é só ir no site da Polytechnique Montréal, polymtl.ca. É o site que está atrás da brochura, que é esse aqui. Vou colocar em inglês. E essa página... Agora eu estou sentado, tá tudo bem aí tá? Beleza. Tá ótimo. Enfim, essa página que eu mostrei é a página de pesquisa. Então, vocês vêm aqui. Nessa página tem, claro que tem explorar as áreas de pesquisa que eu falei, então vocês vão ver em tudo que a Polytechnique é mais forte, aí vocês vão ver, olha, energia, água, recursos, meio ambiente, indústria do futuro, materiais, transporte, saúde, informação, inteligência artificial. Só para dizer que se a área de vocês é inteligência artificial, Montreal é o segundo maior polo de inteligência artificial da América do Norte, só, claro, vem depois da Califórnia. Mas o pai da inteligência artificial, Yoshi Abandio, ele está na Universidade de Montreal. Então, se essa é uma área que vocês gostam, é uma área que praticamente entra em todas as áreas da engenharia, saibam que vocês estão indo para um lugar que é um polo disso. Mas a página mais importante é essa aqui, ó, Find a Research Supervisor. Então, esse site começa nessa aqui, gente. Ó, esse aqui atrás, se vocês quiserem chegar nele, e é só ir na seção Research, que vocês vão achar essas páginas. Aí vocês vêm aqui nesse segundo ponto, e tem duas possibilidades. Tem procurar os projetos, então já tem projetos publicados, e tem procurar a lista de professores. Vale a pena dar uma olhada nos projetos, mas vocês têm que saber que a maioria dos professores não publica, tá? Eles seguram para eles e quando eles veem bons estudantes, eles mostram. Mas, às vezes, vale a pena dar uma olhada. Se não, tem aqui o diretório de expertise
E é aqui que vocês vão fazer essa procura para falar com o professor para fazer o estágio. Eu aconselho vocês a filtrar pela expertise que vocês querem. Então, eu vou pegar só um exemplo, vou colocar Artificial Intelligence. Aí ele vai mostrar os 41 professores que trabalham nessa área. Aí vocês vão ver o perfil do professor. Tá vendo? Olha, todos eles estão aqui. Aí, por exemplo, eu vou pegar o exemplo do Giovanni Beltrame, é um professor que trabalha num projeto super legal com robôs que vão para o planeta Marte. E lá em Marte eles vão tentar criar uma rede Wi-Fi entre eles para coletar dados e trazer para a Terra. Eu não faço engenharia. Quando o professor me falou isso, eu quase caí da minha cadeira, né? Eu não sabia nem que dava para fazer isso, mas enfim. Só para dar um exemplo. Aí vocês vão ver o perfil do professor. Aí tem todas as áreas, né, de expertise dele. O que ele é afiliado, tá vendo? Os laboratórios, ele é diretor de um laboratório. Vocês vão ver as matérias que ele dá, o que já publicou. E aqui, olha que legal, na mídia tem o que ele faz. Então vocês podem aí dar uma olhadinha no que ele faz. Se vocês virem um professor ou uma professora que trabalha na área que vocês querem fazer um estágio, ou um mestrado também, vale a mesma coisa, vocês vão escrever. Então aqui tem um e-mail. Aí se vocês quiserem as dicas, eu vou abrir aqui, mas eu vou falar verbalmente para vocês também. Volta naquela página, lembra? O passo número 3, que é Making a Request. Isso aqui, gente, vale para muitas universidades, tá? É uma dica para Poli, óbvio, que eu quero que vocês venham estudar na Polytechnic, mas é uma coisa que é meio padrão, né? Enfim, quando vocês forem contactar um professor, gente, o mais importante é vocês fazerem um e-mail que seja claro, que mostre quem vocês são. Óbvio que você já tem que abrir esse e-mail falando que vocês são estudantes da Politécnica da USP. Isso eu não preciso nem falar, né? Porque daí o professor já sabe com quem está falando. E então, o primeiro parágrafo vocês falam que vocês são estudantes aqui, com que vocês trabalham, a área. Se vocês já fizeram iniciação científica, excelente. Se já fizeram intercâmbio, projeto de extensão. Então, o primeiro parágrafo ali, se apresentem. O que eu aconselho é sempre personalizar o máximo possível o e-mail de vocês. Então, se vocês virem, por exemplo, que o professor está na área de inteligência artificial, vocês estão numa área um pouco diferente, mas que durante a graduação vocês tiveram uma aula disso ou fizeram alguma coisa, sempre tentem conectar quem vocês são com o que o professor está procurando. No segundo parágrafo, mostrem para o professor que vocês se informaram sobre ele ou sobre ela. Vocês leram as áreas de pesquisa, os laboratórios e, para terminar o e-mail, deem uma direção do que vocês esperam da pesquisa. Qual que é o plano de vocês? É fazer um estágio? Depois fazer um doutorado? Em que área? Então, esse e-mail é a porta de entrada para o estágio e para mestrado, doutorado sanduíche. Então, ele é muito importante mesmo, tá? Se vocês decidirem escrever um e-mail para o professor, vocês podem falar comigo, eu vou dar um e-mail no final, me escrevam, eu posso ajudar vocês também, mas não tem segredo. Normalmente, quando o pessoal da USP me escreve, a carta já está pronta e não tem que falar nada, porque vocês são muito bons. Mas é só para dizer, não escrevam um e-mail padrão e mandem para todo mundo. Não, personalizem, escrevam para cada professor. E se vocês já fizeram iniciação científica, peçam para o orientador ou orientadora de vocês de iniciação fazerem uma cartinha para o professor, que isso vai ajudar vocês a ter um estágio. Bom, então deixa eu voltar para o PowerPoint, a gente já está terminando. Essa dica, gente, é muito importante mesmo para o estágio de pesquisa. Eu acho que era a última coisa que eu tinha para falar. Não sei se eu estou esquecendo alguma coisa. Na verdade, eu só abri umas páginas aqui para mostrar para vocês algumas áreas bem rapidinho também, os laboratórios da Polytechnic interessantes. Então, por exemplo, esse aqui é o Transmedtech, que é um dos laboratórios de engenharia biomedical mais importantes do mundo. É uma pesquisa que é feita com as empresas. Então, se vocês estão em engenharia elétrica, computação, biomédica, biotecnologia, tudo entra nesse laboratório. O diretor dele é da Polytechnique Montreal. Então, tem muito projeto legal. Um laboratório novo, que é o IMC2. O IMC2 é um laboratório para Cybersecurity, é com a Universidade de Montreal e a HEC Montreal. Então, são vários projetos. Por exemplo, o Google acabou de dar $1 milhão para financiar projetos desse laboratório aqui. Então, vocês vão trabalhar mesmo com Cybersecurity. Eu não sei se tem alguém aqui interessado por isso, mas se tiver, uma área que está super em alta lá na América do Norte em geral. Acho que aqui no Brasil também, né? Com tudo que anda acontecendo, está no mundo inteiro. E tem o MILA também, que é um laboratório de inteligência artificial, com várias universidades do Quebec, um dos mais importantes do mundo também nessa área, e é um outro laboratório que a Polytechnique é super ativa. Então, isso é para dar uma ideia para vocês da amplitude da pesquisa na Polytechnique Montreal, e para falar que tem várias áreas que vocês podem aí se candidatar e ou fazer intercâmbio ou fazer um estágio.
eu acho que eu não estou esquecendo de nada. Eu vou terminar falando que se vocês têm esse projeto de ir para lá, vale a pena. Às vezes a gente fica meio com medo de ir. Quando eu fui fazer um mestrado, porque eu também, na época, me estressava ainda estresso por nada quase. Mas a gente acha que tudo mais complicado que é super difícil, que não vai conseguir. Vocês têm tudo para conseguir, gente. Vocês estão numa universidade excelente, tem uma equipe aqui que ajuda vocês com os editais, que é super claro as coisas. As universidades, normalmente, no caso da Politécnica, a gente tem um serviço, eu posso ajudar vocês com isso. Então, o conselho que eu dou é um passo de cada vez. Não pensa muito grande, senão assusta. Vai uma etapa de cada vez, procurem os professores, vão com calma, façam os e-mails, façam estágio de pesquisa. Se vocês gostarem, quem sabe isso não vira um mestrado, ou então mesmo se vocês fizerem um mestrado aqui na Poli, uma nova colaboração entre as duas universidades, então vale a pena tentar. Já sei o que eu não sei porque não está no slide, mas é a bolsa ELAP, que é isso que eu preciso falar para vocês. Tem uma bolsa do governo do Canadá que se chama ELAP. Não sei como não está aqui hoje. Eu acho que eu estou apagando o slide sem saber, gente, porque eu estou... Deixa eu ver, cadê? Ah, tá aqui. Bom, deixa eu pôr. Bom, a bolsa ELAP é uma bolsa do governo do Canadá para estudantes que vão estudar em qualquer universidade canadense. Na Politécnica a gente recebe mais ou menos uns 15 estudantes por ano. É uma bolsa que é muito difícil, mas tem brasileiros todo ano que vem. Essa bolsa ela vale tanto para intercâmbio, quando a gente tem acordo, quanto para o estágio de pesquisa. A dica que eu dou para vocês, normalmente tem mais estudantes que vão para estágio de pesquisa que para intercâmbio. Então, se vocês não gostam mesmo de pesquisa, tentem um intercâmbio, legal, pode dar certo, tem estudante que vem com essa bolsa, mas se vocês gostarem de pesquisa, vale a pena tentar com estágio. É uma bolsa que paga para 4 meses $8.200 canadenses, 5 a 6 meses $11.100. Isso quer dizer que vocês conseguem pagar o avião e ter um dinheiro legal para passar esses 4 meses em Montreal. Eu não sei se esse ano foi atualizado o valor que eles atualizam para o ano que vem, eu quero dizer, né, porque o processo é mais ou menos em fevereiro. Anitta, depois você dá uma olhadinha, não sei se você acabou de chegar, mas normalmente vocês, com certeza, vocês mandam esse edital, vocês vão receber informações. Eu tenho um e-mailzinho padrão da bolsa, se vocês quiserem me escrever, depois, mais uma vez, vocês vão ver meu contato. Peçam para mim, só me escrever, Renato, você pode mandar um e-mail da ELAP. Eu ainda tenho do ano passado, mas a informação é mais ou menos a mesma. E é uma bolsa que ela é bem difícil, mas vale a pena tentar. O conselho que eu dou, gente, que é o pessoal que gerencia essa bolsa lá, são o pessoal de relações internacionais, eles falam, a candidatura do estudante tem que estar completa. Tipo, o governo do Canadá, se vocês mandarem faltar um documento, tchau. Então, vocês podem ser o melhor estudante do ano aqui na Poli, mas se vocês mandaram um documento errado, eles não vão contactar vocês para isso. Então, é muito importante fazer tudo direitinho. E aí depois eu posso explicar para vocês, posso mandar e-mail para falar como funciona, mas o período dessa bolsa começa em janeiro, e a seleção começa em janeiro, fevereiro, e a data limite normalmente na primeira semana de março. Mas já vão se informando, vão pensando, porque tem que achar um professor, se for fazer pesquisa, e vale muito a pena. E o que é legal é que às vezes, mesmo se você não tem a bolsa, mas vocês falaram com o professor, talvez ele fale, olha, vocês não conseguiram a bolsa ELAP, mas eu dou, sei lá, eu tenho uma bolsa de $1.000 por mês, se você quiser vir fazer um estágio de 4 meses. Então, não é tão generoso quanto é o valor da bolsa, mas vale a pena também. Falei demais, agora eu vou abrir para as perguntas. Por favor, perguntem, aproveita que eu estou aqui. Se vocês pensam em ir para o Canadá, agora é hora de perguntar. E não esqueçam de escanear o código se vocês quiserem manter contato com a gente. Tá? E se vocês, a hora da aula, vocês têm que sair daqui. Bom, a gente tem tempo ainda, né? Então, esse aqui é o meu e-mail, renato.oliveira@polimtl.ca. Eu esqueci os meus cartãozinhos, por isso que os cartões não, esqueci. Então, anotem aí, tirem foto. Se precisarem também, a Anitta passa para vocês o meu e-mail. Depois você vai enviar, né, a palestra gravada? Isso, gente. Eu mandei um e-mail agora, meio-dia, para vocês avisando que a gente está gravando a palestra. Nós tivemos 55 inscrições, não caberia na sala. É bom também para vocês checarem as informações, assistir os trechos se tiverem alguma dúvida. Exato. Então, a gente vai enviar primeiramente o link com o vídeo. Eu acho que eu mexi demais aqui. Então, o pessoal da gravação, me desculpa. Mas eu esqueço, tô vendo vocês, eu esqueço. Eu tô guiando, mas enfim, acho que vai dar pra ouvir tudo direitinho. Vocês têm alguma pergunta, gente? Podem começar, vamos lá. A faculdade ajuda com moradia, essas coisas? Boa pergunta. Então, a faculdade tem moradia no campus. Essa moradia custa mais ou menos por mês uns $500 canadenses, o que significa R$2.000. Só que o negócio é assim, se vocês forem fazer um estágio no período de verão, entre maio a agosto, é praticamente certeza que vocês vão ter essa moradia. Porém, se vocês forem fazer um estágio em outros momentos do ano, aí é bem limitado mesmo. Aí é mais o pessoal que vai fazer um mestrado, um doutorado, que
tem acesso e mesmo assim. Então, caso vocês forem fazer isso, o que eu aconselho é a universidade ela tem um serviço para guiar vocês na procura de moradia. Então, mesmo se não for no campus, tem todos os sites, eles colocam estudantes em contato, e a maioria do pessoal divide apartamentos com outras pessoas em Montreal. O custo de vida em Montreal subiu muito de moradia, mas como eu disse, ainda é relativamente affordable, enfim, mais barato. Por exemplo, Toronto está muito, muito, muito caro, Vancouver muito, muito, muito caro. Não sei se vocês viram a notícia que tinha um estudante que morava em Calgary, ia de avião para Vancouver, para a universidade, tem um cara que estava aluguel. Montreal ainda não está assim, tá, gente? É por isso que para o Canadá é um lugar bem legal de estudar. Mas, enfim, se você ganhar a bolsa, esse dinheiro pode ser usado para pagar a moradia, e a moradia da universidade ainda é a mais barata. Mas não é automático se você for fazer intercâmbio, não é oferecido. Tem mais perguntas? Pode falar. Pode perguntar. Eu queria saber, assim, de Montreal até Toronto, se tem acesso por metrô, é só por carro, ônibus, como é que é o sistema de transporte público lá, tipo, no inverno, não consegue sair de casa, tem que só andar de carro, porque se sair de casa congela. Eu acho que eu ainda estou jovem, assim, por 34 anos, porque eu congelo todo inverno, não, tô brincando. Mas assim, bom, Toronto, Montreal, trem, 6 horas de trem, 5 a 6, tem uns trens que são mais rápidos. O Canadá é igual ao Brasil em termos de trem, era pra gente ter trens muito melhores, muito mais rápidos, porque são países continentais, mas ainda não está muito desenvolvido. Mas esse que eles chamam de corredor de trens, entre a cidade de Quebec e Windsor, que é a cidade que fica em frente de Detroit, nos Estados Unidos, tem um corredor de trens, e é isso, tem vários por dia, e então você pode chegar. Em relação ao inverno, o Canadá é um país muito adaptado para o inverno. Então, realmente faz muito frio, gente. Não tem o que falar. Tipo, o pessoal fala, não posso... Tem gente que ama o inverno. Tipo, tem um estudante da Universidade Federal de Pernambuco, Recife, né? Ou seja, em São Paulo ainda tem um friozinho. Né? Recife, que é calor o ano inteiro, ele foi, amou, imigrou, tá lá e anda de esqui, vai. Então, depende de como a gente vive o inverno. Eu não sou uma pessoa muito esportiva, mas eu gosto de sair, passear, e as paisagens de inverno, gente, é maravilhoso. Então, a gente não congela porque tudo é aquecido, mas você tem que comprar roupas adequadas. Então, se vocês forem para lá no inverno, eu aconselho vocês comprarem lá a roupa, porque aqui no Brasil é muito difícil achar os casacos, as botas, meias, coisas que sejam adaptadas. Na verdade, o que eu não gosto do inverno, para ser bem sincero com vocês, é essa coisa de põe casaco, tira casaco, põe cachecol, tira cachecol. Eu não gosto. Mas o inverno em si, eu não ligo muito não, eu não acho... Tem muita coisa legal para fazer também, sabe? E essa coisa de viver as 4 estações do ano, que tudo bem que eu brinco no Canadá, a estação do inverno são 6 meses, verão 2, primavera 2 e outono 2. Essas são as estações. Mas você vive cada uma assim, por exemplo, no outono tudo fica laranja, tudo é lindo. Então, dá para viver um inverno legal. E outra coisa, a parte de engenharia para o inverno tem uma coisa muito legal, porque o Quebec é assim, é tecnologia de ponta para toda a estrutura de tirar a neve das ruas, de logística. Então, se vocês fazem engenharia de produção e tem uma curiosidade, é claro que aí é mais se vocês têm um plano de migrar, né? Porque se voltar para o Brasil, talvez não vão usar muito esse conhecimento. Mas no Quebec eles desenvolveram toda essa logística para tirar a neve das ruas, e é bem rápido. Neva hoje, no máximo em 2 dias já está tudo fluindo. Então não precisa eu não tenho carro, então não precisa ter carro para morar, ainda mais em Montreal. Metrô, no verão tem a bicicleta, que todo mundo anda de bicicleta, é uma cidade muito, muito... a mobilidade é muito legal. Esses estágios de pesquisa que você falou, eles são só de 4 meses ou podem ser 6 meses? E em relação à função do estágio de pesquisa, esse estagiário de pesquisa, ele é uma pessoa que vai ajudar o professor no laboratório como um técnico, prepara para mim esse laboratório para a aula dos alunos, ou realmente vai fazer pesquisa ali, vai ajudar na publicação de artigos, vai fazer pesquisa ali na área que está trabalhando, ou é só tipo um técnico que organiza o laboratório? Ótimas perguntas. A primeira duração, normalmente ou é de 4 meses ou de 8 meses, que é tipo um trimestre ou um ano escolar no Quebec, né? São 8 meses, então você pode escolher caso você vá aqui da Poli ou você vai pegar um semestre ou 2. Então essa é a duração, mais ou menos. Sobre o trabalho, o estudante vai pesquisar mesmo.
Quando é um estudante de mestrado, o professor, normalmente o estudante faz os dois. Ele trabalha na pesquisa e ele vai trabalhar para o professor, só que daí é a parte, ele vai ganhar um salário para ser assistente de pesquisa, vigiar a sala de prova. Mas se você for para um estágio, o professor vai deixar claro qual é a sua função no projeto. E na grande maioria das vezes você vai participar ativamente do projeto. Como eu disse, para publicações, se for um estágio de 4 meses, é um pouco mais difícil, porque é muito pouco tempo, mas você vai contribuir. Mas você vai mesmo para colocar a mão na massa na pesquisa, tá? A não ser que o professor no e-mail fale, olha, a gente vai fazer essa parte de pesquisa, mas 25% do tempo eu vou precisar de você para me ajudar com tal coisa. Aí ele vai especificar, mas normalmente é pesquisa mesmo. Outras perguntas, gente? Levanta primeiro. Eu imagino que esses professores recebam muitos e-mails assim, de alunos. Sim. Então, o que poderia me diferenciar dos outros nesse processo seletivo? E Ótimo. As notas seriam importantes para isso? Então, o que eu aconselho para vocês? Primeiro, já comecem, como eu disse, falando que vocês são na Universidade de São Paulo. Segunda coisa, para o professor, dos documentos que vocês vão mandar no e-mail, coloquem talvez o histórico escolar, as notas ajudam sim, o currículo de vocês, tudo que vocês fizerem, que vocês acham que pode demarcar vocês, coloquem. O que os professores não gostam muito é de e-mails muito longos, que não são nada personalizados, que dá para ver que mandou para um monte de professor e não sabe. Então, eu acho que personalizar o e-mail é muito importante. Os documentos, uma carta de referência, o histórico e um CV, acho que são... Não é uma ciência exata essa parte, viu, gente? Cada professor lida de um jeito, que eu estou falando para vocês é uma média. E eu também aconselho vocês, coloquem meu e-mail em cópia. Eu não tenho poder nenhum de influência, mas às vezes os professores receberam muitos e-mails, eu ligo e falo, olha, esse aluno é da Politécnica da USP, você chegou a responder, porque às vezes eles não respondem porque eles não têm vaga, eles falam, ixi, não tem vaga, ou eles estão recebendo financiamento. Professor, gente, sei lá, são 150 e-mails por dia, muita coisa. Mas então coloquem meu e-mail em cópia, tá? Guardem essa dica aí, porque daí se vocês mandarem, eu vou esperar uma semana. Aí vocês fazem assim, mandem, esperem uma semana, mandem um lembrete comigo em cópia. Se eu ver o lembrete de vocês, eu já ligo pro professor e falo, professor, você conseguiu falar com o estudante? Isso eu e a minha outra colega que trabalha com o Brasil, a gente sempre faz e ajuda bastante. Isso não garante, viu, gente, que vocês vão ser aceitos, porque realmente, às vezes o professor não tem vaga mesmo, não tem orçamento, então não garante, mas pode dar um empurrãozinho ali, tá? Então, coloque meu e-mail em cópia. E aí eu vou... Qual que é a sua área? E qual delas? Por que você queria fazer sua pesquisa elétrica? Você já sabe uma área, assim, que você gosta? Provavelmente para programação. Tá. Então me manda um e-mail, qualquer coisa, a gente pode marcar uns 15 minutos e ver os professores também. Se vocês quiserem, gente, é que essa época que eu tô no Brasil, eu vou pra Poli e já vou ver a universidade no Marrocos. Aí depois eu vou responder direitinho para vocês, tá? Mais perguntas? Aí você, para depois. Obrigado. Se você for para estudar, sem ser estágio de pesquisa, existe possibilidade de trabalhar por fora, pegar um visto de trabalho, alguma coisa assim? Então, quando vocês vão para fazer um intercâmbio ou estágio de pesquisa, não. Não existe. O que existe é o professor, como eu disse, oferecer um financiamento. Isso acontece bastante, que é uma bolsa. Agora, se você for fazer um mestrado no Canadá, por exemplo, você termina a sua graduação aqui, você começa um mestrado lá com pesquisa ou um mestrado profissional, nesse caso, o governo do Canadá permite que você trabalhe até 20 horas fora do campus e dentro do campus é meio que limitado no número de horas. Aí sim, mas você precisa estar inscrito num programa de estudo, num curso mesmo. Como estagiário ou intercambista, não é. Pode falar. Tanto o estágio quanto o intercâmbio são do penúltimo/último ano de graduação. Então, o estágio é um pouquinho mais flexível, porque é meio que o professor que decide. Eu não sei, Anitta, aqui do lado da Politécnica, a partir de quando, e eu não sei aqui também se o estágio pode contar como crédito, isso depois vocês podem perguntar, porque tem universidade que você tem que trancar a matrícula e voltar depois, e tem outras que vão integrar o estágio na formação, então isso muda. Normalmente, eu não aconselho vocês irem fazer o estágio no primeiro ano, porque vocês estão entrando em contato com a engenharia, é muito difícil. Aqui na Politécnica eu já ouvi que é bem difícil o primeiro ano mesmo, que sai da escola e já chega ali na ciência de engenharia, então acho que o primeiro ano não é o ano para ir. A partir do segundo, vocês já podem começar a ir. O intercâmbio, aí eu acho que tem que olhar o edital. Quando a Anitta mandar para vocês, em fevereiro vai estar escrito lá, se eu não me engano, é mais para terceiro ano, né, os intercâmbios. Eu tô perguntando aqui. Mas sem pressão, Anitta, depois fiquem só de olho. Ela tá me respondendo. Mas ó, o edital vai sair em fevereiro, vai sair junto com outras instituições de ensino estrangeiro, não vai ter um edital só para a Politécnica Mundial, vai ser junto com as outras. E é como ele falou, pelo que eu entendi, a Mariana me passou, são mais vagas para francês do que para inglês.
realmente ela ainda não saiu, não tem como eu adiantar tanto como que vai ser pro ano que vem. Então, mas a gente sempre tem o contato da Print, sabe que a gente fica aqui ao lado da diretoria, a gente responde e-mail rapidamente, quem tiver alguma dúvida também pode ligar, a gente está sempre atento e respondendo também o que vocês forem fazendo. O intercâmbio tem que seguir mesmo a risca o que for determinado no edital. O estágio, sim, só que pensar assim, porque o professor, se for um nível de projeto muito avançado, talvez eles queiram que vocês já tenham feito pelo menos 2 anos aqui, sabe? Dependendo do... Mas se for um nível de pesquisa mais iniciante, talvez no segundo ano já dê para vocês irem. Então isso vocês podem contactar o professor e nada impede de falar, olha professor, eu estou no segundo ano, por exemplo, tenho interesse, você acha que está muito cedo, senão eu posso tentar em ano que vem, mas vale a pena perguntar, tá? Tem mais alguma pergunta? Sobre o estágio, tem alguns que são só em francês, só em inglês, como é que vocês fazem? Então, pode ser nas 2 línguas, isso vai depender do professor. Como eu disse, o estágio, gente, ele gira muito em torno do que o professor quer. O intercâmbio, aí você vai por um ou por outro. E, por exemplo, se você vai fazer estágio com um professor brasileiro, talvez você fale muito português também no laboratório. Pode acontecer. Não é uma língua oficial, mas acontece. Então, na Politécnica é assim, a língua de ensino é o francês. Aí quando que pode ser inglês? Quando vai pelos intercâmbios clusters, aí é tudo feito em inglês, preparado, ou quando vai fazer pesquisa. Então, estágio, mestrado, doutorado pode ser feito em inglês. Então, o estágio... É que assim, o que acontece com a pesquisa, gente, é que, por exemplo, tem empresas que são bem quebequenses mesmo. Por exemplo, a Hidro-Quebec, que é a empresa estatal de eletricidade lá do Quebec. É um meio muito francófono. Então, talvez vocês escrevam para o professor e falem, olha, a gente trabalha muito com os engenheiros da Hidro-Quebec e eles trabalham só em francês, não é todo francês. Mas isso é muito raro de acontecer em áreas tipo cybersecurity, inteligência artificial. Na verdade, é muito aberto ao inglês assim, a pesquisa, mas eu só estou falando que pode acontecer de ter só em francês, porque depende das parcerias deles. E às vezes é até cláusula de contrato, né? Porque fala, olha, o pesquisador tem que falar francês para isso. Gente, se alguém tiver que sair, vocês não precisam ter vergonha não, tá? Podem ir devagar, mas eu estou aqui, eu estou respondendo. Mas se precisar sair, vocês podem sair. Tem mais alguma pergunta? Pode falar. Essa questão de contactar o professor, sim, é meio que geral para todas as universidades do Canadá. Né? Exato, é isso que eu falei. É assim que funciona e talvez tenha algumas nuances, tem algumas universidades que já devem pedir algum documento, mas a maioria desse jeito que funciona. E isso abre as portas para tudo, gente. Então tem um exemplo do Felipe, que não está aqui hoje, mas ele foi. Ano passado, ele veio falar comigo. Ele veio na primeira palestra, 2 anos atrás, ouviu pela primeira vez falar da Politécnica. No ano seguinte, ele fez o processo com o professor, veio na palestra de novo e falou assim, Renato, estou falando com esse professor, ele me aceitou. Me perguntou aí um pouco de como seria, e agora ele fez o estágio dele em 2 meses. Ele foi em junho e terminou no começo de agosto. E ele gostou demais. Então, é só uma questão de tentar, gente. E vocês podem tentar com mais de um professor, não tem problema, mas é o que eu falei, sempre tentando personalizar o e-mail, mostrando que vocês leram, que vocês sabem o tipo de área deles e tudo mais. Certo? Então, se vocês quiserem manter contato, depois eu vou ficar aqui se vocês quiserem perguntar coisas individualmente também, porque às vezes pode ter vergonha de perguntar na sala. O código está aí ainda para a gente manter contato. Aqui é o que eu falei, essa brochura aqui é a azulzinha do meio, que é a do mestrado, doutorado, estágio, pesquisa. As outras é graduação e certificado, que não é aberto para estudante internacional. E essa página aqui, no final, é ela onde vocês vão achar todas as informações, tá bom? Nenhuma última pergunta, nada? Tem mais essa brochura? Hã? Tem mais? Tem, tá ali, ó. Tá ali no entrada. Saindo, você pode pegar ali. Fechou, gente? Pode perguntar. Esse estágio, então, eu diria um pouco mais flexível nessa questão de data do que o intercâmbio só. Sim. E acho que na Poli, geralmente, você aplica no meio do 3º ano para ir no 4º ano. Esse daí é mais pessoal com o professor. Exatamente. E daí, por exemplo, pode marcar de ir só durante as férias do ano que vem e aí volta e não interfere nas aulas. Vai depender do projeto do professor. Então, tipo, o Felipe, por exemplo, fez 2 meses de estágio. Então, é bem flexível. O que você tem que fazer, gente, se vocês forem fazer um estágio, só falem com a equipe aqui da graduação. Não sei quem são os responsáveis, mas só para isso não atrapalhar, sabe? Para isso entrar direitinho no calendário de formação de vocês aqui da Politécnica também, sabe? Tipo, não falar com o professor e vir avisar a gente uma hora, eu tô indo para a Politécnica, e daí pode atrapalhar alguma coisa. Então, se for o caso,
Eu não sei, eu acho que nem é o Relações Internacionais, né? Que vê essa parte de crédito, eu não sei se são vocês, mas, sabe, se informem aqui de quem é a pessoa que pode validar que vocês podem trancar a matrícula nesse momento, que vocês podem estar no momento, para não prejudicar aqui. É muito raro prejudicar, porque quando os estudantes vão, eles já se informaram, mas é a única coisa que eu chamo a atenção. Senão, é o professor que decide. Ele fala assim, olha, esse projeto dá assim, ou esse projeto é para 1 ano, aí depende do professor mesmo. Mas é muito mais flexível. Eu queria saber como fica em relação, tipo, precisar ter visto para ir, tipo, visto de estudante? Então, quando vocês fazem intercâmbio, não precisa. O estágio de pesquisa, eu preciso dar uma olhada. Eu acho que até 6 meses vocês não precisam, mesmo se são atividades de pesquisa. Eu acho, eu estou sendo filmado, então eu vou falar de novo, eu não tenho certeza. Mas me manda um e-mail que eu vou falar com os... porque na Poli tem equipe de conselheiros em imigração mesmo. Então eu vou perguntar para eles e vou me informar. Para o intercâmbio eu sei que não precisa, até 6 meses. Caso vocês vão fazer tanto o estágio quanto o intercâmbio para 1 ano, aí sim precisa pedir visto. Tudo que passa 6 meses precisa. E mesmo fazer um mestrado, eu não falei muito dos programas de pós-graduação, mas caso vocês vão fazer um mestrado com pesquisa, um doutorado também, aí tem que pedir todos os documentos de imigração. Mas que fosse o caso de um estágio de férias, aí não precisa. Então, eu acho que não. Eu acho que não, mas eu preciso verificar. Eu não vou... não considero essa resposta como... Depois me escreve e eu vou perguntar pro pessoal lá na Poli. Tá? Pode falar. Então vamos supor que não precisa. Sim. Eu só preciso do meu passaporte, vincular com a Poli e com a Politécnica e pronto. Então, na verdade, tá. Um visto precisa. O que não precisa é o Work Permit ou o Study Permit. Então, sempre vai precisar de um visto para ir para o Canadá. Então, por isso que tem que prever antes o projeto. O que é menos, sempre que é menos de 6 meses é menos complicado. Só que esse ano teve muita mudança na imigração, por isso que eu tenho que ser muito prudente no que eu vou falar aqui, porque eu não estou atualizado, mas essa ideia do menos de 6 meses é diferente do mais, isso é certeza. Agora, em que nível isso vai entrar? Mas sempre vai precisar de um visto, a não ser que vocês tenham um passaporte europeu, talvez não precise do visto. Mas, gente, se vocês forem, tiver dúvidas nessa parte, me mandem e-mail, porque eu não posso nem falar disso oficialmente, porque a gente tem que ser acreditado pelo governo do Canadá para dar informação oficial sobre imigração. Então, esqueçam tudo que eu falei sobre a imigração. Se vocês forem, me mandem um e-mail, e aí eu mando para as pessoas da Poli que são acreditadas e elas vão me dar a informação certinho. Mas é menos complicado para 6 meses, isso é certeza. E precisa de alguma coisa. Show? Pode falar. Uhum. Olha, eu acho que é sempre bom entrar talvez uns 8 meses antes, sabe? Porque daí você já vai falando, o professor se prepara, você tem tempo de pedir o visto, de se programar, já comprar o bilhete de avião com antecedência, porque daí fica bem mais barato. Então, eu acho que uns 8, 9 meses antes não é um período bem legal para começar a falar com o professor. E o professor pode falar, talvez ele fale, olha, tá muito cedo, me escreve daqui a 1 mês. Pode ser que ele fale isso, mas é melhor começar antes do que depois, porque menos de 6 meses aí já fica... Podem tentar, sabe? Se tiver... Aí eu tenho que ver, se tiver um passaporte europeu, uma coisa pode ser que dê tempo. Mas eu diria uns 8 meses aí seria um período legal. Tá? Tem uma mais? Gente, então, é o seguinte, eu vou estar aqui, vem me perguntar se tiver pergunta. Eu queria agradecer a Anitta, agradecer toda a equipe. Todo ano vocês me recebem muito bem aqui. Ano que vem, espero estar aqui de novo. Se a Anitta deixar, eu estou aqui de novo. E se eu estiver aqui de novo, venham me falar se vocês tiverem entrado em contato com o professor. Bom projeto, não tenham medo. Vão se informar, tem tudo que vocês precisam saber aqui. E eu espero que se vocês forem fazer um intercâmbio ou um estágio, vocês escolham por Politécnica Montreal. E depois me contem como foi. Podem falar a verdade. Que eu sempre tive feedback só positivo. Então, ou as pessoas me escondem, ou realmente é bem legal. Mas venham me falar, tá bom? Muito obrigado, gente. Eu tô aqui, se quiser me perguntar, pode